dia! Tudo certo? Tudo tranquilo? Feliz Páscoa para vocês, né? Hoje é um dia muito especial. É um dia marcante no calendário cristão. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. Todo mundo nasce, todo mundo morre, mas ninguém ressuscitou. Somente Jesus. Por isso, ele venceu a morte. Celebramos a Páscoa. O que é a Páscoa? Para a maioria das pessoas, é chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho de chocolate. É só isso. Ah, não! Todo mundo vai dizer que é a ressurreição de Jesus. Mas todo mundo celebra? Ou todo mundo compra ovo de Páscoa e coelhinho de Páscoa? Não sei como essa tradição começou. Não sei quem inventou, mas emplacou, porque chocolate é uma delícia, né? E então é isso que as pessoas celebram. Chocolate, é dia de comer chocolate. O comércio ama essa data. Mas para você, para mim, que somos cristãos, tem que ser mais do que isso. Porque é a morte e ressurreição de Cristo. Um dia, ele teve que ir para o sacrifício por amor a nós. No texto que nós lemos semana passada, que nós meditamos semana passada, em Mateus 27, o versículo 51, 27, 51, diz o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu, o que significa esse véu? Vamos lembrar. Era um véu que separava o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, do Santo Lugar. Naquela época, o templo era lugar de adoração. Então, os judeus iam adorar no templo. Segundo o vídeo que eu vi, a escadaria, tem essa escadaria até hoje, era uma escadaria, tinha um degrau de largura normal, que você sobe, como as escadas comuns, e o degrau seguinte tinha uma largura maior. Por quê? Para você subir, dar um passo e subir outro degrau. Isso para evitar que os apressadinhos que vinham, sei lá, atrasado ou era esbaforido mesmo, vinha correndo e subia correndo aquela escadaria ou com muita pressa, sem pensar muito no que está fazendo, sem meditar no ato, sem muita consideração, sem contemplação. Então, Deus instruiu a Salomão. Quem construiu a escadaria foi na época de Salomão, foi Salomão que mandou construir os degraus com tamanhos diferentes, larguras diferentes, um normal e o outro mais largo. E as pessoas então teriam que subir mais devagar, com mais concentração, pensando no que estava fazendo. Subia todo mundo, chegava lá em cima. As mulheres ficavam em um determinado local, os homens podiam entrar, mais um pátio. Quem não era judeu ficava por ali, quem era judeu entrava mais um pátio e ficava por ali as pessoas comuns, homens comuns. Os sacerdotes entravam em mais um lugar e ficavam por ali somente e tão somente o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, o sacerdote supremo, o sumo sacerdote, entrava no Santíssimo Lugar. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Esse ano será 15 ou 14 de setembro. Uma vez por ano ele podia entrar lá. Para entrar, ele tinha que se purificar. Não era entrar de qualquer jeito, não. Não era fazer uma oração básica e entrando, não. Ele tinha que se purificar. Hoje, você vai entender melhor essa purificação por causa do coronavírus.
Você tem que ficar 20 segundos lavando a mão com água e sabão, enxaguar bem, lavar, mas aqui não é só a mão assim de qualquer jeito, como a gente sempre fez, lavar mais, enxaguar bem, purificar, não ficar tocando e relando em tudo quanto é lugar. Quando você sai, principalmente, não ficar relando em qualquer lugar, põe mão na boca, põe mão no olho, põe mão no nariz. Não pode fazer isso se você não quiser ser contaminado. E às vezes, principalmente jovem, é contaminado e é assintomático. Aí vai visitar a vovó, às vezes os pais, ou um tio idoso, e não abraça. Por quê? Distância social. Mas vai lá, pega um copo de água com todo carinho e entrega para o idoso, sem lavar as mãos. O idoso pega, toma, coçou o olho, ele está em casa, ele coça o olho. Ele é vulnerável e fica doente. De onde ele pegou? Como foi contaminado? Porque você não se cuidou. Não lavou a mão direito, não usou álcool em gel, às vezes não usou máscara, foi aglomerar. Tem gente que trabalha e não tem jeito, tem que, né, vai no supermercado e tal. Chega em casa, lava as mãos, não se contamine. Você não vê o vírus, assim como você não vê o pecado. O sacerdote, ele se purificava, ele tomava um senhor banho, ficava limpinho, no templo tinha local de banho, ficava limpinho, vestes especiais, oferecia sacrifício de cordeiro, pedindo perdão pelos pecados dele, tudo que ele lembrar e o que ele não lembrar, mas se ele escondesse o mínimo pecado, quando ele entrasse no Santo dos Santos, caía morto. Por isso, ele tinha sininhos na veste sacerdotal. E tinha uma corda amarrada no tornozelo dele, porque quem está de fora parou de ouvir sininho ou ouviu um baque, pá, o cara morreu, estava em pecado. Vamos puxar o sumo sacerdote de volta. Olha a tristeza. Dia do perdão, um dia de festa, um dia de celebração. Vinha todos os israelitas, ou a maioria dos israelitas, oferecer sacrifício. O sumo sacerdote morre porque estava em pecado. Porque na presença de Deus era proibido, é ainda proibido entrar em pecado. Se você entrar, você cai morto. Imagina se você estiver numa mina escura, por muito tempo você não vê sol e você é liberto, você sai num sol de meio-dia brilhante, você fica cego na hora, não porque o sol é mau, mas porque você não aguenta a luminosidade. Ao entrar em contato com o pecado diante de Deus, entrar em contato com Deus, você cheio de pecado, é morto na hora. Ai, que Deus ruim. Não, a santidade dele você não aguenta e pá, cai morto, fulminado, porque ele é santo. Você pode, somente através de Jesus, chegar diante de Deus. E é por isso que em Hebreus diz o seguinte, Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nós iremos meditar apenas uma parte desse texto, tá? A parte em que fala do véu que foi rasgado, que eu comentei na semana passada e hoje, lá em Mateus 27. O véu não era qualquer véuzinho, não. Era um véu de 6 camadas de linho, o melhor linho que existia. Ele foi rasgado de alto a baixo. Ele se rompeu no momento da morte de Jesus. Aquele véu enorme, mais de 3 metros de altura, de cima para baixo, foi rasgado. Ser humano fez isso? Não. Deus rasgou aquele véu no momento em que o filho dele morreu, mostrando para todo mundo que essa separação entre ele e nós rasgou, acabou pela morte de Jesus. Então, aquele dia, Yom Kippur, o único dia que o homem, sacerdote, podia entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, não era mais necessário, porque não havia separação. O véu era uma barreira física. E aqui em Hebreus fala que o véu se rasgou, falando do corpo de Jesus, que foi oferecido em sacrifício por você e por mim. O véu se rasgou. Agora não existe barreira, não existe mais separação. Por isso em Hebreus diz, para você aproximar do trono da graça de Deus, pelo novo e vivo caminho, que o caminho que Jesus abriu, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14:6, e nós podemos aproximar do trono com confiança, não porque você é bom, não porque eu sou boa, através do sangue de Jesus. Ele nos dá esse direito, essa oportunidade, esse privilégio. Podemos entrar com confiança, sabendo que Deus não nos rejeitará, sabendo que Deus está com você e comigo, porque o sangue de Jesus cobre a nossa vida, cobre o nosso pecado. Ele sofreu tanto naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundante. Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo. Mas, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, não faz diferença nenhuma na tua vida. A Páscoa é insignificante. Jesus morreu e não tem valor para você. Mas, para você, que é um discípulo de Cristo, que segue a Jesus, quer fazer a vontade do Pai, para mim, também seguidora fiel do Senhor, a Páscoa é a data mais importante da nossa vida, porque significa que nesse dia Jesus teve vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás, que estava feliz achando que tinha ganhado a guerra, vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte, e nos deu vida e vida eterna. E é por isso que nós podemos desfrutar dessa bênção maravilhosa. Tenha uma boa Páscoa e prepare que nós vamos celebrar a ceia em seguida. A ceia no dia da Páscoa do Senhor é tudo de bom, é uma grande bênção. Até daqui a pouco. Deus abençoe.